Inquisição medieval. Origem, propósito e funcionamento. Lucas Lancaster. Olha, no outro dia, na semana passada, eu fiz um react de um outro vídeo sobre a Inquisição, né? Agora a gente vai ver o outro lado, né? Vamos ver sobre a história da igreja. Escola da História da Igreja. É um bom canal, é um ótimo canal esse aqui, tá? Vamos lá. No imaginário popular, a Inquisição é retratada até hoje como sendo um dos aspectos mais característicos e mais terríveis da Idade Média. Sim, e é falso, tá? Mas se a Inquisição fosse uma das piores coisas da Idade Média, se for pegar o que a Inquisição matou total, assim, pegando tudo, colocando até nos números mais altos, eu acho que não dá o que a Revolução Francesa matou em 12 meses, tá? Não tem comparação. E não tem comparação com o que, sei lá, o que é churrascado no Brasil por ano, hoje. São 45 mil churrascamentos lá. Boa parte deles feito pelo Estado Paralelo, direto ou indiretamente. Então, a gente às vezes olha pro mundo passado e pensa como as pessoas eram violentas, né? A gente olha aí depois uma pessoa na rua e aí o pessoal tá mandando um kit salve da quebrada na menina. Quantos filmes, até mesmo documentários, retratam jovens sendo jogadas na fogueira como bruxas por terem feito somente algum chá medicinal, né? Isso para não falar dos supostos terríveis tormentos que seriam aplicados pelo Santo Ofício para obrigar os acusados a confessarem os seus crimes. Mas, em primeiro lugar, você sabia que na maior parte da Idade Média não existia Inquisição? Por quê? E como a Inquisição foi criada? E como ela de fato funcionava? A história está muito longe dessa narrativa sensacionalista e apaixonada que habitualmente é feita. E outra coisa, tá? Além da Inquisição ela não estar na maior parte da Idade Média, muita gente atribui coisas à Inquisição que não são da Inquisição, tipo a caça às bruxas de Salem, ou a caça às bruxas em geral que aconteceu ali depois da Idade Média. O pessoal joga tudo lá, tudo Inquisição, Idade Média, e não é tudo a mesma coisa. Até porque, se eu não me engano, bem antes disso, da caça às bruxas, já tinha documentos católicos dizendo que bruxaria era ao paganismo, ou crendice, enfim, que não botava fé nisso. Mas agora eu não lembro, a gente tem que assistir um vídeo só sobre isso, uma hora dessas. Sobre a Inquisição. Hoje, eu te convido a conhecer esse tema sem ocultar os erros, sem superestimar os acertos, né, que envolvem a história do Tribunal do Santo Ofício, compreendendo o mundo em que ele nasceu, por que ele nasceu e como ele funcionava. Inclusive, o Tribunal do Santo Ofício existe até hoje. Faço a mínima ideia do que eles fazem, cara. Porque eu acho que mesmo a última vez que eu lembro que teve excomunhão, acho que foi o Papa que excomungou, que foram os caras da São Pio X, não foi o Santo Ofício. Realmente, enfim, os caras devem ter o melhor emprego do mundo, né? Porque não deve ter nada pra fazer mais hoje em dia. Acabou. Sejam bem-vindos à segunda aula do curso Lendas Negras Medievais. Eu me chamo Lucas Lancaster, eu sou historiador, professor de História da Igreja e escritor. Em 2021, eu fundei a Escola de História da Igreja, que hoje conta com mais de 1.200 alunos. Se você quiser conhecer a Idade Média a sério, com profundidade, considere se matricular na minha escola. Por que nós chamaríamos a Inquisição de lenda negra medieval? Vocês podem perguntar, mas a Inquisição não existiu? Ela é uma lenda? Não, ela existiu de fato. Lenda é o que dizem que ela foi. Quando nós... imaginem, o que talvez venha à mente de vocês próprios quando se deparam com a palavra Inquisição. Os piores sentimentos, as piores impressões, as piores imagens provavelmente são gestadas, brotam da imagem. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas acontece direto no Twitter, que os caras às vezes colocam alguma cena dizendo que é da Inquisição. Eles botam uma imagem e alguma pintura retratando algum martírio de algum santo, sabe? Vai Imaginação saber. da memória de todos vocês, quando vocês escutam esta palavra, Inquisição, Santo Ofício, Tribunal do Santo Ofício, parece que é quase que uma realidade fantasmagórica e a lembrança de algo muito ruim do passado que, graças a Deus, acabou. E nosso objetivo aqui não é, de modo algum, canonizar a Inquisição, não é, de modo algum, justificar eventuais erros, abusos e equívocos que foram cometidos no curso da aplicação e no curso da atuação desse tribunal. Não se trata disso. Se trata de uma tentativa de colocar as coisas no seu devido lugar.
Inclusive, nosso objetivo aqui nem é falar da Inquisição como um todo, mas da Inquisição medieval, porque existiu a Inquisição moderna, existiu a Inquisição a partir do século XV é chamada de Inquisição moderna. O que eu gostaria de conversar aqui com vocês hoje é a respeito da Inquisição medieval, mas sem laureá-la demais, sem cometer excessos do ponto de vista oposto, né, que é justamente daqueles que defendem a respeito da Inquisição. Porque, vejam, se há pessoas, e a maior parte, obviamente, por causa do contexto cultural em que nós estamos, que atacam a Inquisição como uma espécie de proto-tribunal totalitário, algo que ela não foi, há também aqueles que, para dizer o mínimo, né, perdem completamente o senso de proporções quando falam deste tribunal. Outro dia mesmo eu vi um vídeo em um canal católico aqui no YouTube, no qual a thumb do vídeo, e era dito no vídeo também, que a Inquisição foi o tribunal mais justo da história da humanidade. Eu acho que eu sei que canal é esse, cara. Posso estar enganada, mas eu acho que eu sei qual é. O tribunal mais justo da história da humanidade. É aquele tipo de afirmação que acaba por descredibilizar todo aquele que quer fazer um trabalho sério na defesa da verdade a respeito da Inquisição, de esclarecer de fato o que foi esse tribunal. Como assim se afirmar que a Inquisição foi o tribunal mais justo que já existiu? Bom, em primeiro lugar, o que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é devido. De modo que, se você diz que a Inquisição foi o tribunal mais justo que já existiu, você está dizendo que a Inquisição foi aquele tribunal que emitiu mais sentenças conforme a realidade das coisas, de acordo com o que era justo, dando ao acusado a sentença enquanto acusado, enquanto culpado, e dando àquele que é inocente a absolvição. Mas como que nós vamos aferir isso? Como que se afirma genericamente, dentre todos os sistemas judiciários que já existiram, que a Inquisição foi o tribunal mais justo? Ah, mas é uma hipérbole. Não importa, é uma hipérbole que descredibiliza o trabalho daquele... Não, o tribunal mais justo é o Conselho Deliberativo do Eles que Palmeiras. estão estudando e que querem apresentar as coisas com ponderação, que é justamente o que falta do outro lado. Não, a Inquisição não foi o tribunal mais justo que já existiu, ou pode até ter sido isso, só nós saberemos no dia do juízo final, quando todas as coisas serão desveladas. Esse é o tipo de afirmação que não pode sair da boca de alguém que pretende defender a história da Igreja Católica, porque descredibiliza o discurso. Né? Aí é justo que venha em seguida alguém dizer, tá vendo? Os católicos estão passando pano para as coisas que aconteceram, mas é o que parece mesmo. Porque não se coloca as coisas com ponderação, com adequabilidade aos fatos. Vamos ter responsabilidade quando tratamos de assuntos tão graves. A história não é brincadeira, a história não é piada. E a igreja não precisa desse tipo de afirmação. A igreja não precisa disso. E não é isso que nós iremos fazer aqui. Se você acha que é mais um católico que está vindo aqui falar em defesa da Inquisição... Não, eu não vim falar em defesa da Inquisição. Até porque esse não é um tema que me atrai. Né? Tem muita gente que se especializa aí nesse tipo de coisa, nesse tipo de assunto para ficar discutindo na internet. Não é um tema que me atrai. Eu me dedico bastante à história da igreja na Idade Média, mas eu acho que a história da igreja na Idade Média é muito maior do que isso. É mesmo, cara. Acho que a chance que a pessoa tinha de entrar em contato com a Inquisição devia ser muito pequena, né? Quais as chances, né, do cara ele encontrar um inquisidor na rua, assim? Provavelmente era mínimo, até porque boa parte da Idade Média, ela não existiu. Acho que não tenho certeza, mas é uma parte, sim, fundamental que nós precisamos conhecer e entender o que de fato foi. A respeito das referências bibliográficas que nós utilizamos aqui, claro, acaba que eu vou mencionar algumas no curso da aula, mas no link que nós vamos colocar aqui na descrição, quando vocês forem lá, se vocês querem saber a bibliografia que nós utilizamos aqui, basta ir lá na bibliografia do módulo 4, a cristandade medieval, porque é a bibliografia correspondente na Escola de História da Igreja a esse período histórico. Então, basta vocês verem lá. Então, primeiro ponto que é preciso entender, a Inquisição é fruto da sua época. A Inquisição é fruto da sua época. A Inquisição, ela nasce na virada do século XII para o século XIII. Esse processo de institucionalização da Inquisição dá-se ali entre 1184 e 1231. Vocês irão compreender o porquê dessas datas. Mas nós precisamos entender o mundo em que ela nasceu. E o mundo em que ela nasceu era o que nós chamamos de cristã. O mundo, se eu não me engano, assim, ainda tinha alguma coisa na época de Roma, aquela questão do direito romano, que era ser apegado às leis e às regras, uma judicialidade, tanto que Roma tinha um costume, César fazia muito isso, que ele, eu quero exterminar esse povo aqui. Então o que ele fazia? Ele inventava alguma história de que os caras começaram isso porque a lei só permitia atacar de volta, não permitia atacar primeiro. Então ele inventava alguma coisa só para dizer que ele estava apenas se defendendo. Mesmo que fosse falso, mesmo que obviamente fosse falso, ainda havia isso porque tinha uma questão legal
Mas depois que o Império Romano caiu, isso acabou, porque os povos bárbaros, eles usavam, tipo, ordalho, sabe? A Idade Média era tipo isso. Quando a Inquisição chegou, os julgamentos eram tipo, eu vou botar o braço das duas pessoas aqui no óleo fervente, quem durar mais tempo é porque Deus favoreceu essa pessoa. Então era uma coisa meio assim, sabe? Era meio na sorte. Então, realmente tem que se observar no seu tempo, né? Claro, eu posso estar fazendo não é exagero, né? Mas uma extrapolação. A Idade Média durou muito tempo, foi num espaço muito longo, né? Um território inteiro, um continente inteiro, ao longo de séculos, mas era meio que isso, tá? A, o processo legal que tinha na época não era exatamente assim o mais garantista Cristandade mesmo. medieval. Um mundo em que, após séculos de esforço civilizador e catequizador da Igreja Católica junto às nações da Europa Ocidental e Central, construiu-se de fato uma civilização que, apesar das múltiplas diferenças de toda ordem, diferenças étnicas, diferenças jurídicas, diferenças políticas, enfim, era um mundo no qual a fé católica era aquela que de fato orientava e guiava as nações. E não se tratava apenas de uma comunidade de povos com uma fé comum, não, mas uma comunidade de povos que de fato se colocava sob a direção da Igreja Católica. É uma coisa que, inclusive, a igreja colocou, que pode parecer meio simples, mas era a possibilidade da mulher dizer não ao matrimônio. A ideia de que o matrimônio ele tem que ser. Para ele ser legítimo, ele precisa ser voluntário. Então, aquela parte que o padre fala, você aceita este homem, papapá, papá. Isso não é, hoje em dia, isso é só uma tradição, digamos assim, mas isso existe por um bom motivo, tá? Para que haja a chance da pessoa negar. Claro que, obviamente, sempre tem aquela questão de a pessoa já tá ali comprometida, a família da pessoa pode ser feita de refém, enfim, pode ter mil coisas que podem fazer com que o resultado seja enviesado. Mas, pelo menos em última instância, existe essa opção. Porque antes disso, a questão do consentimento feminino nem sequer existia, tá? Então, é esse tipo de coisa, entre aspas, jurídica que acaba surgindo depois. Muito por conta da Católica igreja. por conta de Cristo. Essa era a sociedade medieval. E a sociedade medieval, uma outra coisa que é preciso entender. A sociedade medieval não é uma sociedade como a nossa. As sociedades modernas, contemporâneas, elas são sociedades muito fracas. Como assim? Nas sociedades contemporâneas, os indivíduos, eles são como ilhas isoladas, com relações muito frágeis em relação com as outras pessoas que o cercam. Essa pulverização da sociedade moderna é uma realidade oposta a uma sociedade muito mais compacta, coesa e orgânica que era a sociedade medieval. Na sociedade medieval, tudo e todos estavam interligados através de uma série de laços dos mais variados, laços de vassalagem, laços de fidelidade, laços de trabalho, laços de juramento, laços familiares, obviamente, principalmente, que era o laço mais forte, era justamente o laço familiar, e não apenas com a família nuclear, tal como nós entendemos hoje, pai, mãe e filhos, mas uma família ampliada. A sociedade medieval era toda assim. E aquela que dava o espírito, ou antes que dava a forma para A gente tem uma família ampliada hoje. É o Estado com uma grande Longhouse. Veja um artigo no Substack. essa sociedade, orientando-a para o seu fim, era a igreja. E neste ambiente profundamente uniforme, mas não, vejam, era uniforme em termos da unidade que se tinha em torno da fé, mas não uniforme no sentido de que as diversidades não existiam. Ao contrário, basta vocês estudarem, recomendo, porque é de mais fácil acesso, as obras de Regine Pernod, por exemplo, tá, na bibliografia. Era uma sociedade muito plural, era uma sociedade muito diversa, era uma sociedade muito dinâmica, viva, colorida. Né? Não era uma sociedade imóvel, era uma sociedade bastante viva, dinâmica. Então essa unidade na fé não anulava essa dinamicidade própria dessa diversidade. Né? Mas havia um consenso. E tudo o que ameaçasse esse consenso deveria ser erradicado, porque colocava em risco a própria ordem em razão da qual tudo funcionava. A fé não era um elemento de... Na Idade Média não era. Na Idade Média não, nem na Idade Média, nem em época nenhuma até a modernidade. A fé não era uma realidade privada.
Nem deve ser, não é? Hoje é, mas não estou falando que é bom, não. Não estou falando que é bom. A fé não deve ser uma realidade privada. A fé cristã, a fé católica deve, conforme a própria convicção da Igreja Católica, mover o homem por inteiro, porque nós, por inteiro, em todos os aspectos da nossa vida, somos instados por Deus a nos conformar a Ele. E na Idade Média, se era assim, tudo estava orientado para Deus. Você já tentou estudar história da igreja, mas tirou pouco proveito das suas leituras por falta de método ou organização? Proveito dar conosco, matricule-se. A negação de um ou mais dogmas revelados por Deus à Igreja. Eu ia dizer que hoje em dia não é assim, né? Quer dizer, naquela época, né? Mas hoje isso também acontece. Mas é o fato de que ideias dissonantes, elas ferem a estabilidade e o tecido social. Então, uma ideia diferente, né? Simplesmente que ela pode ser, um livre pensador que tá lá e... Não, isso pode gerar consequências, né? Você está ferindo algo que é maior do que simplesmente uma ideia etérea. É uma base daquela sociedade. Então, uma reação da sociedade a ideias que possam ser divergentes ou que possam ferir esse tecido social é visto como algo que fere as pessoas pessoalmente e geram as reações. Né? E porque a gente vai ver com certeza mais pra frente o fato de que boa parte do tempo que a gente tinha essas questões de heresias e pessoas com ideias heréticas, ou enfim, ideias divergentes, geralmente acabava não na igreja fazendo um julgamento, ou às vezes nem no Estado, mas a própria população. Porque o tecido social acaba se revoltando contra aquele indivíduo que ofere. Basicamente isso. Então, justiçamento. A gente vai ver muito justiçamento na Idade Média. A heresia, se a doutrina da igreja é a palavra divina, a heresia é como que a contra-palavra divina, é a palavra do diabo. E ela é justamente a palavra do diabo, não apenas por ser o contrário da palavra de Deus, mas por ser uma palavra que divide. A heresia dividia a sociedade. E o diabo é o divisor. Por excelência. Seu próprio nome significa isso. Tanto que a primeira pena, o primeiro castigo para um herege, naquele tempo, não era a pior coisa, né? Não era nem tanta excomunhão, nem outro tipo de penitência, nem outro tipo de castigo, mas ser proclamado herege. Aquele sinal, né? Aquela mensagem clara, eu sou um herege. Isso, na mente de uma pessoa, no século XII, no século XIII, era algo realmente muito pesado. Inclusive, foi quando viu a possibilidade de pesar sobre si a sentença de heresia que Pedro Abelardo, isso bem antes da Inquisição, que ele viu a necessidade de se defender porque ele nunca havia passado pela cabeça dele que ele poderia ser um herege. Então, por um lado, quando nós observamos a Inquisição, nós precisamos entender a sociedade em que ela surgiu. Mas também temos que entender o outro lado, que é o herege. E qual que é a ideia que Provavelmente naquela época, né, uma pessoa que era herege, ou seja, uma pessoa que tinha uma ideia diferente, ou que ia contra os dogmas da época, não ia se chamar de herege, né? O cara, ele acha que ele tá certo, e que os outros que seriam hereges, né? Isso é uma coisa meio óbvia, né? O cara não ia chegar e dizer, não, eu sou herege, sim. Hoje em dia que isso acontece, né? Eu sou herege. Como é que tinha aquela vereadora? Eu sou uma eu sou uma vaga. Naquela época, não. as Né? pessoas geralmente têm do herege medieval? O herege como um livre pensador. Como alguém que, primeira coisa, tem uma visão diferente do todo, que pensa diferente, coitado, ele pensa diferente, era perseguido por isso, ele só quer ter o direito de pensar diferente. E não deixam ele pensar diferente. O herege não pensava assim. O herege não era mais aberto ao compromisso, não era mais aberto ao diálogo do que a igreja. Ele também se recusava a relativizar as suas crenças, porque, vejam, exigir da igreja simpatia ou diálogo com o herege implicava, sim, relativizar a fé. Mas o herege também não queria relativizar aquilo que ele cria. O historiador Grégoire Oempi, ele fala, o herege, na Idade Média, não é o precursor de um indivíduo que se eleva contra o todo. O herege não é um ancestral do liberal. De algum modo até é, enquanto desobediente, mas não enquanto um livre pensador que quer simplesmente ter o direito de professar a sua fé. Não, ele também quer que a doutrina que ele crê que é verdadeira destrua a doutrina da Igreja Católica. Não estamos aqui falando de uma discussão, de uma perseguição por parte de uma entidade totalitária contra um livre pensador que quer simplesmente o direito de professar a sua fé. Não.
estamos falando. Então, o Lucas Lancaster, ele tem crazy eyes, né? Ele realmente tem crazy eyes. Agora, realmente, eu acho que tipicamente essas pessoas, elas tinham a ideia de querer impor aos outros também, né? É aquela coisa, quando a gente deixa, sei lá, vou deixar o Partido Republicano aqui no meu império do Brasil, não vai dar nada de errado, eles só querem ter uma ideia diferente, né? Aí no final dos caras, no final das contas, eles tentam impor, eles impõem as suas ideias republicanas da maneira mais brutal possível e de canudos contestar e qualquer outra coisa anti-republicana quando eles chegam ao poder, né? Aquele papinho de que, o sonho do opressor é ser o oprimido. Meio que é verdade isso. E dizem que, por exemplo, os cátaros, né, que eram considerados hereges, eles faziam coisas bem terríveis, né, tipo churrascar grávidas por causa que eles acreditavam que o demiurgo fazia a prisão no corpo da recém-nascida, então tinha que dar um fim na barriguda e no boneco. Né? Era essa a ideia que os cátaros supostamente tinham. A gente não sabe muito bem, na verdade, porque todos eles foram eliminados e todos que eles escreveram também. Então nunca saberemos exatamente. E também tinha aquela galera do arianismo, que eles destruíram mosteiros, né? Eles acho que martirizaram um dos papas, eles pegaram e churrascaram o papa, enfim. Então, porque o cara ele tem uma ideia diferente que ele é um livre pensador mesmo, né? Tipicamente ele só quer aplicar, forçar a sua ideia, muitas vezes de uma maneira muito mais totalitária do que aquele que está no poder no momento. Então tem que pensar por esse lado. Falando do combate entre duas realidades que sabem que não podem coexistir. E vejam, o herege, vejam, a Igreja Católica, ela crê que ela é a Igreja de Jesus Cristo, e, portanto, os hereges de quaisquer épocas que sejam, são uma ameaça a ela. Não a ela, obviamente, mas a salvação das almas. Tem essa questão da alma, né? Hoje em dia isso não é tão levado a sério. Mas naquela época a ideia de que um cara ele tá buscando, tá ensinando uma ideia errada, ele tá não só ferindo a pessoa. É muito pior do que um roubo, por exemplo, ou que um churrascamento. Mas ele tá ferindo a alma da pessoa. Ele tá botando a alma no mau caminho e tá condenando aquela pessoa ao inferno, o que é muito pior do que uma punição terrena. Então, é natural que eles levassem muito mais a sério em questão de, entre aspas, crimes religiosos. Hoje pode parecer crendice, né? Mas, dependendo da sua fé, né? Mas naquela época isso era pior do que o roubo, qualquer coisa terrena. O herege também pensava assim, a respeito dela. Os hereges, os cátaros, pensavam que era a verdadeira igreja. É só pensar, né? Tu prefere, sei lá, ser roubado aqui ou ir pro inferno? Prefere receber punição em ser churrascado, torturado em vida, ou prefere uma eternidade no Tártaro queimando ardente, né? Então, parando pra pensar da perspectiva da Idade Média, né, faz todo sentido que esses caras não fossem vistos. Muito bem. Pensava que a Igreja Católica, dizia que a Igreja Católica era falsa e que toda a sociedade medieval que estava alicerçada sobre a Igreja Católica era, por consequência, falsa também. A heresia não é uma doutrina minoritária, não, é uma contra-igreja e uma contra-sociedade, quando estamos falando da Idade Média. A heresia era como que a acusação de heresia lançada contra a igreja. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente. Não se trata do embate entre uma visão de mundo totalitária e uma visão de mundo pela liberdade de pensamento. Trata-se do embate entre duas doutrinas que eu, como católico, afirmo que uma é verdadeira e outra falsa, mas que ambas têm a pretensão de ser a doutrina verdadeira cristã. Bom, dito isto, qual é a causa ou causas da Inquisição? Eu disse que toda a sociedade medieval se alicerçava sobre a fé católica. E por consequência, uma ameaça à fé católica era também uma ameaça para toda a ordem medieval. De modo que as autoridades políticas, os reis, os senhores e os nobres, percebiam que era sua obrigação, ou antes uma necessidade, combater os hereges, persegui-los e até matá-los. A primeira vez que um grupo de hereges, cátaros, foi posto na fogueira
foi quase 2 séculos antes da instituição da Inquisição pelo Papa Gregório IX. Foi no ano de 1022, quando o rei Roberto II da França colocou na fogueira 13 chefes cátros. Já que nós veremos o que eram os cátros. Em Orleans. Aquela foi a primeira vez que uma fogueira foi acesa para hereges. Não houve participação da igreja, nem do papa, nem do bispo, nem de ninguém. O rei que pegou aqueles hereges, colocou-os na prisão, tirou da prisão e pôs na fogueira. E, ao longo de 2 séculos, isso não cessou de se repetir, e frequentemente as autoridades políticas acusavam a igreja de fraqueza para com os hereges, porque a igreja negava-se peremptoriamente a imputar a eles alguma pena civil, ou algo de caráter penal, não canônico penal, mas penal do ponto de vista civil. Castigos. Somente castigos espirituais, excomunhão, interdição, etc. Mas as autoridades políticas não cessaram de fazer isso, tanto no século XI quanto no século XII. Em 1052, Guilherme VIII, duque da Aquitânia, colocou fogo em um grupo de hereges em Toulouse, e conforme as crônicas, esses hereges foram queimados com sensu conctorum, aprovado por todos, porque o povo também queria. O povo também. Eu tava quem mais queria. Eu consegui imaginar perfeitamente o povo gritando e berrando, bem coisa de filme, né? Mas deve ser o que era de verdade, né? O povo falando, clamando, né? A pessoa também não devia ter muito o que fazer naquela época, a diversão deles era ficar vendo herege também pegar queria fogo. os hereges mortos. Querem uma prova? Em 1077, em Cambrai, no norte da França, um herege que tinha renegado as suas heresias diante do bispo, ou seja, havia sido perdoado pela igreja. Daqui a pouco vocês verão quais eram as penas aplicadas nesse caso, mas geralmente era recebida apenas uma penitência. O herege foi posto na prisão. O povo não gostou. O povo não gostou da sentença do bispo, achou que o bispo foi muito frouxo. Arrancou o homem da cadeia, o povo, e pôs fogo. Em 1040, em Milão, havia um grupo de hereges, patarinos. O arcebispo de Milão tentou impedir, mas os magistrados de Milão colocaram eles na fogueira. Em 1114, em Soissons, os hereges eles tinham sido presos, e o povo aproveitou que o bispo havia viajado para fazer o quê? Colocar fogo neles. E por quê? A crônica diz. O cronista diz que eles fizeram isso porque temiam a indulgência da igreja para com os hereges. O povo pensou, quando o bispo voltar, ele vai perdoar esses hereges. Então, antes que ele volte, nós mesmos vamos fazer justiça. Esse caso de Soissons eu já tinha ouvido falar. Basicamente, assim, a população na Idade Média era para com a igreja o que nós somos hoje para o judiciário brasileiro. Basicamente isso, basicamente assim. Eles achavam que o judiciário, no caso, a igreja era fraca, eles eram muito garantistas, eles não puniam diretamente como deveria, e eles iam lá e faziam o injustiçamento. É meio que o que a gente tem hoje, né? Só que no caso a gente não pensa isso com hereges, a gente pensa isso com criminosos, enfim, de toda sorte, né? Então, dá pra compreender, eu acho, né? A população da perspectiva deles, né? Mas, cara, bizarro, né? Porque a população, ela, por exemplo, esperar o bispo sair, depois ela invadir um mosteiro e pegar o cara, é um negócio meio desafiar a própria igreja também, né? Meio paia, meio pesado. Entre 1145 e 1146, São Bernardo de Claraval teve que fazer uma viagem pelo sul da França, pregando contra os hereges e, ao mesmo tempo, impedindo o povo e as autoridades seculares de usarem de violência para com os hereges. Essa igreja ela era basicamente a desembargadora mulher da Idade Média. Era isso. Aqui não tinha o. Você de novo, MC Latrocilson. A igreja era assim: não, você de novo é Gilson da Silva. Me ajuda a te ajudar. O mesmo São Bernardo, no ano seguinte, em 1147 aqui, isso é uma coisa interessante que eu acho que vale a pena falar. Mas assim, faz todo sentido, né? Por causa que a ideia da igreja é a salvação das almas. Então, se você não consegue converter a pessoa e acaba tendo que ir pra pena capital, tu falhou, né? Porque tem que salvar a pessoa, tu tem que converter a pessoa. Se tu está fazendo outra coisa, se tu não conseguiu converter, é porque tu falhou na tua missão divina. Imagina que seja isso. Lá, quando foi convocada a Segunda Cruzada, pelo Papa Eugênio III, houve um pregador na Alemanha, no Sacro Império Romano, chamado Rodolfo, que, na bacia do Reno, começou a pregar
para que os cruzados iniciassem a cruzada na própria Europa. Aliás, essa é a visão da Igreja Católica, no caso, não sei dos outros. Porque no último cânon, eu acho que tá lá que qualquer coisa pode se ignorar todo o direito canônico se for para salvar uma única alma que seja. É uma coisa assim, bem bonita até. Aí agora eu não sei, né? Se for um calvinista, ele provavelmente vai dizer, não, churrasca mesmo, tem que churrascar e foi pouco. Os precipitando contra os judeus. Então o povo se lançou contra as casas dos judeus para saqueá-las, para matar muitos deles. Ah, sim, isso aconteceu. Isso foi na primeira cruzada. Teve um pessoal que era muito apressado. Eles eram liderados por, acho que foi tipo um padre, um frei, sei lá. E uma espécie de cavaleiro meio de baixa nobreza, que era sei lá, alguma coisa ele tinha um nome esquisito, sabe? Tipo, Borgolonha. Uma coisa assim. E aí ele liderou um pessoal meio mendigo, assim, basicamente. Esse pessoal foi basicamente de mendigo. Basicamente, primeiro eles roubaram um monte de judeu, né? Eles ficavam destruindo as aldeias e tal, e massacrando a galera. Até o Papa, eu acho, teve que dizer pra eles pararem, e aí eles pararam. E aí eles foram pra Constantinopla, e aí eles arranjaram briga na volta de Constantinopla, pegaram lá no mercado público, lá na feira, né? Arranjavam briga com o feirante por causa de uma bota, um par de botas. E, enfim, ficaram brigando, até que os próprios. Todo mundo ficou de saco cheio deles, até os bizantinos. E disseram, não, vai lá, tem uns turcos lá, vai conversar com eles, né? Os caras foram lá brigar com os turcos e foram meio massacrados, assim, né? De boa. Aí eles se separaram, uns foram pro grupo principal lá dos franceses que estavam lutando ali na cruzada, né? Esperaram, outros resolveram não esperar, enfim. O pessoal se debandou, né? Foi uma pré-cruzada, né? Foi a cruzada zero. E a quem os judeus acorreram? A quem? Aos mosteiros e aos palácios dos bispos. Nessa ocasião, quando o arcebispo de Mogúncia soube que São Bernardo de Claraval estava nas redondezas para pegar a cruzada, chamou-o imediatamente, implorando que ele viesse a Mogúncia para que ele apaziguasse aquelas pessoas. São Bernardo pregou, conclamou a multidão a deixar os judeus em paz. Todos ouviram e pararam de perseguir os judeus. Né? Tanto que o rabino de Mogúncia, Yosef Ben Maír, ele escreveu que ele ouviu a pregação de São Bernardo e escreveu que sua voz era poderosa, sua caridade gratuita. Escutando o fogo da sua cólera do povo, esfriou e eles renunciaram ao mal que tinham premeditado contra nós. Em 1162, hereges foram presos em Reims e eles fizeram um apelo ao Papa Alexandre III, porque o rei da França e o arcebispo de Reims pretendiam supliciá-los. E o Papa mandou soltá-los, porque não havia como saber naquele momento quem eram de fato hereges, quem não era. Mas o Papa disse, é melhor absolver os culpados que tirar, por uma excessiva severidade, a vida dos inocentes. E concluiu dizendo que a indulgência é melhor para a igreja do que a dureza. Em 1165, Henrique II da Inglaterra fez prender hereges, marcando-os com ferro em brasa, os exibindo ao povo, assim, justiciados, e dizendo que não deixaria vivo nenhum herege na Inglaterra. Isso tudo sem a menor participação da igreja. Ou, ao menos, antes que a igreja entrasse. Assim, não dá pra dizer que não funcionou, né? Se eu não me engano, esse cara, ele marcava a cabeça dos hereges quando ele chegava na Inglaterra e depois ele deportava pra fora, mandava pra França. E, de fato, cara, ele nunca teve uma insurgência de cátaros lá. Né? Então, questione os seus métodos questionáveis. A eficácia, né? Não dá pra questionar tanto. Isso aconteceu até um pouco com que a igreja criticou, obviamente, né? O jeito bárbaro de tratar. Mas também teve outro cara que fez isso, foi o São Luís, acho que é Luís IX ou Luís XI da França, que ele marcava, só que ele marcava os hereges na boca, né? Ele marcava com ferro na boca por causa que, né, proferir heresias e tal. Aí o Papa falou pra ele parar de fazer isso e ele falou pro Papa que, enfim, né, preferia, sei lá, churrascar todos os hereges, até que eu ouvi um único herege falar que Maria Maravilha ou algo do tipo. Aí, enfim, discutiu lá com o Papa, mas acabou acatando. A querela. Por que eu fiz essa numeração aqui que poderia ser muito mais comprida? Para vocês entenderem que havia, antes da Inquisição, um costume já muito bem estabelecido por parte das autoridades políticas de perseguir os hereges e do povo de perseguir os hereges também. Agora, uma questão que se coloca.
No caso, os reis talvez eles detestassem tanto os hereges por causa que eles tinham muito medo de insurgência. Seria isso? Porque realmente o que os católicos fizeram lá foi uma bela de uma baguncinha, né? Uma bela de uma resenha no sul da França. Então, faz algum sentido nesse caso, né? Ali na questão religiosa própria, né? Deles serem como a própria população e só querer que os hereges sejam, né, rascados logo. As autoridades políticas teriam condição de dizer quem era herege ou não? Não é a igreja que deve dizer qual doutrina é verdadeira e qual doutrina é falsa? Não. É o povo que tem que pegar ali e falar, pega e adultera. Isso caberia, de fato, a uma autoridade política fazer? E, por outro lado, a igreja ela sempre foi contra. Isso é necessário considerar. A igreja ela sempre foi contra o recurso à violência contra os hereges. Se eu não me engano, a pena capital pela igreja ela só deveria vir em caso de reincidência. Tanto que a Joana d'Arc, ela foi executada porque os caras inventaram lá que ela tinha reincidido, né? Ela foi, entre aspas, perdoada, ela teria que pagar uma penitência, foi presa. Só que ela foi presa com roupas masculinas, né? Obrigaram ela a usar roupas masculinas, até eu acho. Ou a família dela colocou ela nessas roupas porque, enfim, né? Problemas. E isso era considerado um pecado, né? A ideia é considerada um pecado para a igreja, mulher usar roupa de homem. E aí, enfim, por conta disso, disseram que ela está reincidindo no pecado, então ela precisa ser executada, uma coisa assim. E aí, churrascaram ela, literalmente, né? Queimaram ela por reincidência, sem ela poder apelar, né? Porque ela deveria ter o direito de apelar ao Papa, ao Bispo e tal. E os ingleses não deixaram, né? Por isso que foi revertida depois, ela acabou virando santa. Em todas essas ocasiões ela protestou contra porque ela não queria permitir que fosse usado de violência contra os hereges. O que a levou a mudar de ideia? O que levou a Igreja Católica e os papas a entenderem que, na verdade, era, sim, necessária uma persecução penal aos hereges. É a simples existência da heresia? Não. Porque há heresias desde o primeiro século. A Igreja enfrentou sucessivas heresias no primeiro milênio e nunca criou um tribunal de Inquisição para examiná-las. O que levou os papas, na virada do século XII para o século XIII, a instituírem este tribunal? Por isso que é necessário para... Vejam, nós entendemos mais da Inquisição... Perdão. Nós não conseguimos entender a Inquisição de fato sem entender o mundo no qual ela nasceu e as razões pelas quais ela foi instituída. A primeira razão nós acabamos de ver. Existe, há mais de 100 anos, uma prática repetida por parte das autoridades políticas de punirem os hereges. Sem a participação da igreja. Agora, a segunda causa é da parte dos próprios hereges. É porque, desde o século XI, ao longo do século XII, mas no final do século XII, alcançou, no norte da Itália e no sul da França, sobretudo no sul da França, alcançou grande repercussão e grande importância uma heresia que era particularmente letal, que era a heresia cátara. Chamada de cátara porque os seus chefes, sacerdotes, se intitulavam cataroi. Cataroi. E eles são também chamados albigenses, porque uma das principais fortalezas cátaras era a cidade de Albi, no condado de Toulouse. Agora, por que essa doutrina era tão perigosa? Ela era um perigo para a igreja e para a própria sociedade medieval. Ela era uma doutrina gnóstica, de origem maniqueísta, com uma concepção, aqui eu vou apenas resumir, né? Uma concepção... Cara, o catarismo é meio triste que a gente não tenha muita informação sobre eles, porque parecia que era realmente um negócio muito louco. Todas essas brincadeiras que a pessoa fazia agora pararam, né? Esse negócio de gnose, de demiurgo, pode ter gnose na favela. Era literalmente isso que esses caras acreditavam. Era gnosticismo. Era um gnosticismo que é um negócio bem antigo, na verdade, né? Maniqueísmo e tal, aí, sei lá, da Pérsia, uma coisa do tipo. Acho que, sei lá, Santo Agostinho era gnóstico antes. Não lembro quem é que era gnóstico antes, depois se converteu e escreveu sobre isso. Só que esses caras, eles eram isso, eram um pouco mais modernos, eram um pouco mais simples, mas era isso aí mesmo, de que tinha o Deus bom, o Deus ruim, o Deus
Deus ruim botava a gente na carne, Deus bom libertava da carne, a carne é uma prisão material, da matéria. É um bagulho muito louco. É bizarro que isso sumiu realmente, sabe? Tipo, essas crenças nunca mais se ouviu falar, sabe? Hoje em dia o pessoal fala de zoeira, mas sumiu de verdade. Absolutamente dualista da vida. Como assim? A Igreja Católica crê que Deus criou, quis, desejou tanto as realidades espirituais quanto as realidades materiais. E que ambas são boas. Uma é superior, mas ambas são boas. O catarismo não. O catarismo, bebendo daquele antigo dualismo de origem persa, ele crê que tudo quanto existe de material, ou melhor, primeiro, tudo que existe de espiritual foi criado por Deus. Mas tudo aquilo que existe de material, tudo, foi criado por um demiurgo, que era, conforme aquela antiga doutrina gnóstica da antiguidade, um dos éons que emanaram de Deus e que o último dos éons, que num ato de rebelião criou este mundo decaído. O ser humano, ele tem um princípio, segundo o catarismo, ele tem um princípio espiritual, uma alma que é espiritual, portanto boa, mas que está presa num corpo material, que é mau. A alma deve se esforçar para se libertar do corpo. Ah, mas isso também não é a doutrina católica? Também não. A doutrina católica ensina que, no momento da ressurreição dos mortos, também os corpos ressuscitarão, como Cristo ressuscitou. Se a Igreja Católica ensina a penitência, se a Igreja Católica ensina a mortificação, é antes para que o corpo se ordene às realidades superiores, não para que a alma se liberte do corpo. Os cátaros não. Para os cátaros, tudo que é material é ruim. E a igreja instituída com os seus sacramentos, com o seu sacerdócio, tudo é falso. Tudo é uma religião falsa do demiurgo. Os cátaros negavam o batismo, que é feito com água. Água é material, água é ruim. A Eucaristia, abominava-se a Eucaristia e a missa. Desprezava-se a confissão. Rejeitava-se a doutrina católica sobre a criação do homem, sobre a ressurreição da carne, sobre a própria encarnação do verbo. Rejeitava-se todos os sacramentos da igreja e a própria igreja em si. Ou seja, não era nenhuma heresia que negava um ou outro aspecto da doutrina católica. Negava a própria igreja católica. E tudo que ela ensina. E é claro, entre os homens havia dois níveis. Os cátaros, que eram aqueles puros, e os simples crentes, que não estando como os cátaros libertos da carne, ainda vivem, podem viver aqui nos prazeres, mas no momento da morte, ou melhor dizendo, apressarão em determinado momento da sua vida a sua morte e nos instantes anteriores da morte se purificará a ponto de ser também salvo. E quais as, eu disse que isso era não apenas um dano para a sociedade, para a igreja, mas também para uma sociedade civil. Por quê? Primeira coisa, sugeria a essas pessoas o suicídio. Negava-se o matrimônio e a família, ensinando métodos, dizendo que, na verdade, a reprodução da espécie humana era má e que não se deveria ter filhos, recorrendo-se até ao aborto. E negava-se a licitude de juramentos, juramentos os quais era simplesmente a espinha dorsal da sociedade feudal. Né? Há uma semelhança com o mundo moderno? Será que é coincidência? Não sei. Se o catarismo tivesse prevalecido, meu caro, sobre o catolicismo, as consequências para a civilização teriam sido destruidoras. Será que a Cleide que fala, eu não vou ter filho porque o mundo é muito ruim, eu vou churrascar o bebê. Será que isso é... Essa fala que é uma catarina? Uma catarista? Uma cátara? Agora, durante um século e meio, os cátaros foram perseguidos aqui e acolá, nesses eventos que eu até listei aqui, mas foram, ao longo do tempo, adquirindo uma importância cada vez maior. Se bem que é diferente, né? No mundo moderno as pessoas acham que a carne é boa, ela não acha que a carne é ruim. Então, também não sei. Mas no século XII, no final do século XII, as coisas ficaram um pouco mais perigosas, porque alguns nobres do sul da França, nobres muito poderosos, a saber, o conde de Toulouse, primeiro Raimundo VI, depois seu filho Raimundo VII, passaram a defender, proteger e propagar a seita cátara. O catarismo encontrou, no sul da França, territórios inteiros para governar. Aí vem um efeito dominó.
Um desses caras, eu não sei qual, ele teve um filho. Esse cara, ele foi churrascado, né? Ele morreu, mas ele teve um filho. Esse filho ascendeu socialmente, ele se tornou consultor de um rei, Felipe o Belo da França. E esse cara influenciou o rei a ponto de fazer um sequestro de um papa. Eles sequestraram um papa, o papa morreu logo depois, até meio um ano depois, eu acho. Talvez antes. Sequestraram o papa e botaram lá a igreja na França. Botaram a igreja na França, tiraram de Roma. Botaram um monte de papa francês. E condenaram e churrascaram os templários. E tomaram o dinheiro dos templários também. Então, assim, esses caras perderam? Perderam a guerra. Perderam a batalha. Mas eles deixaram consequências. Com o apoio das autoridades políticas. E isso gerou anarquia. Esse cara que sobreviveu, que era filho de um cátaro que foi churrascado, eu não sei se ele era cátaro, aparentemente não. Tá? Mas eu não sei o quanto que isso gerou o ódio que ele depois foi ter pela igreja, que queria sequestrar o Papa e tudo mais. Mas eu imagino que tenha tido um pouco de input, né? Destruição de igrejas, saque de residências, destruição de aldeias inteiras por parte dos cátaros. Uma verdadeira anarquia em algumas regiões da Itália, própria Roma, inclusive, e sobretudo no sul da França, onde eles eram protegidos pelo conde de Toulouse e por outros senhores nobres. E como os papas reagiram a isso, a este catarismo institucionalizado em Toulouse? O Papa Alexandre III, que foi Papa de 1159 a 1181, enviou uma embaixada a Toulouse. E às cidades do sul da França, com um cardeal legado, 4 bispos, um grande número de doutores e missionários para tirar os cátaros do erro. Mas não adiantou. Depois, o Papa Inocêncio III, que foi Papa de 1198 a 1216, ele também tentou de todos os modos. Ele enviou, mas ele viu que não dava realmente para tratar o catarismo como simplesmente uma simples heresia, quando o seu legado, Pedro de Castelnau, foi assassinado pelo conde de Toulouse, em 1208. E foi nesse momento que o Papa percebeu, olha, o catarismo não é simplesmente uma heresia. Se trata de um movimento político, religioso, que precisa ser abatido pelo bem da cristandade. O cara ele mandou um emissário dele e o emissário foi churrascado, né? Então, é compreensível que isso aí isso é literalmente uma declaração de guerra, né? Então, faz sentido que o cara tenha declarado uma cruzada depois. O que eu não sei é o quanto que esse conde de Toulouse, ele realmente acreditava no catarismo, e o quanto que ele usou isso como manobra política para chegar em algum lugar. Onde que ele quis chegar com isso, eu não sei. Mas eu sei que esse cara se arrependeu depois no final da vida. Aí depois ele pediu desculpa pro Papa, o Papa depois lá diz, não, tá tudo bem, pode ficar com as suas posses aí, teve um papo assim. Então eu não sei o quanto que esse cara acreditava, se isso tinha motivações políticas por trás, né? Se tornou um movimento político do momento que políticos entraram. Da civilização cristã, e por isso ele convocou a Cruzada Albigense, porque os cátaros já estavam pegando em armas. Cruzada Albigense, que teve 2 fases. A primeira, liderada, foram os nobres do norte da França e o rei da França que capitanearam a Cruzada Albigense. A primeira fase, o grande Simão de Montfort. A segunda fase, o próprio rei Luís VIII. Na primeira fase do combate, houve, inclusive, o cerco de Béziers, em 1209, que realmente foi deixou a lembrança de um massacre muito grande da população local. Houve grandes tragédias, sim, grandes massacres durante essa Cruzada Albigense, mas era uma guerra. Era uma guerra. As pessoas falam, a Cruzada era uma guerra. E a igreja sempre, sim, a igreja católica tão maldosa, a igreja católica sempre estendendo a mão, mesmo depois disso, mesmo depois de ter dado todo o apoio aos hereges, de ter sustentado os hereges, depois de ter pegado em armas para defendê-los. Claro que ele não aderia ao catarismo, mas via vantagens em defender os hereges, a Raimundo VI de Toulouse, porque ele queria ficar com os bens da igreja no seu condado. Ele foi e pediu perdão a Inocêncio. Era por isso. Isso aí não foi exclusividade dele, né? Eu acho que o Felipe da França ele também fez isso, né? Ele que quis pegar os bens da igreja e o rei lá dos anglicanos, o Henrique VII, enfim, o rei lá dos anglicanos, que criou a igreja anglicana também, ele também, se não me engano, ele queria pegar o dinheiro da igreja. Inocêncio III o protegeu, impediu os nobres do norte da França de se apossarem das terras de Raimundo de Toulouse. Então, essa segunda coisa. Havia uma heresia grave
corroendo os alicerces da cristandade de uma maneira particularmente fatal. E houve ainda uma outra coisa que moveu a igreja a mudar a sua postura em relação ao modo de tratar com os hereges. Em 1224, enquanto ainda estava em curso a Cruzada Cátara, na Alemanha, o Sacro Imperador Romano Frederico II, que não era um bom católico ao contrário, ele começou a perseguir os hereges. Apesar de não ser bom católico, mas enfim, essa pessoa não nos importa aqui. Foi excomungado mais de uma vez, enfim. Ele começou a perseguir os hereges e instituiu e definiu para eles a pena de incineração. O Frederico II foi qual? Ele foi aquele que tomou a Terra Santa de fato negociando? Ou ele foi aquele que ficava tentando converter a força e a igreja disse pra ele parar por causa que conversão forçada não funciona? Ou nenhum dos dois? Agora eu não lembro. Mas acho que foi um desses sacro-imperadores. O problema é, o imperador, que não era um católico, que era um inimigo dos papas, ele se arrogaria para si próprio uma autoridade religiosa para definir quem é herege e quem não é, e punir conforme o seu próprio veredito. Os papas, no curso disso tudo, viram que havia o risco. Havia dois riscos. De as autoridades políticas arrogarem para si autoridade em matéria religiosa que não era da competência delas, emitindo juízos que, no mais das vezes, poderiam ser bastante injustos. E, por outro lado, havia uma doutrina cátara, porque a Cruzada Cátara não acabou com o catarismo, acabou com o catarismo enquanto movimento político. E havia um catarismo que corrompia, que se disseminava no submundo da sociedade, minando os alicerces da sociedade e da própria igreja. Não era necessário que a igreja arrogasse para si a busca e o julgamento dessas pessoas, que muitas das vezes era o povo e as autoridades seculares, políticas, que acabavam executando de acordo com o seu próprio juízo. Foi que a igreja progressivamente foi percebendo. E em 1184, Concílio de Verona, Papa Lúcio III editou uma constituição decretando que os senhores nobres, prestariam auxílio à igreja na persecução dos hereges, que os fiéis deveriam denunciar os hereges, que os bispos os procurariam e emitiriam o seu juízo a respeito de quem era herege ou não, que os hereges deveriam ser tirados das suas funções, seus bens seriam tomados e seriam declarados infames. Mesmo os clérigos, mesmo os padres julgados, hereges deveriam... Isso. O Frederico II foi o que tomou Jerusalém negociando. Ele falava árabe e ele negociou com os árabes. E assim, se eu não me engano, ele foi homólogo do Luís da França, o rei santo, que tentava fazer o meio termo, porque esse Frederico II, ele fazia coisas que a igreja às vezes não gostava, e a igreja excomungava ele, acho que excomungou ele 2 vezes. E aí o Luís da França, ele ficava tentando ali juntar os dois, sabe? Ficava ali, vamos conversar e tal. Negócio até meio engraçado. Mas o fato é que, assim, o Luís da França, ele foi martirizado, mas ele nunca conseguiu tomar a Terra Santa. O Frederico II, apesar de ser excomungado, ele conseguiu com o derramamento de sangue mínimo, porque ele comprou. Então, cara, não tem muito o que reclamar, né? Quem dera a gente conseguisse pegar e comprar dos caras de novo a Terra Santa, em vez de ficar na mão dos judeus, só. Ficar brigando pra abrir o sepulcro. Deveriam ser depois entregues às autoridades. Estudar a história da igreja vai muito além. Não sei porque a igreja não gostava dele. Esse é tido como o ponto de partida da Inquisição. Agora, a criação de um tribunal data somente de 1231, pelo Papa Gregório IX, pela bula Ille Humani Generis, que instituiu uma Inquisição pontifícia para aferir, para julgar quem era herege e quem não era. Mas a execução da sentença não caberia à igreja. Caberia ao Estado. Por quê? Vejam só. Se alguém fosse reconhecido como herege, alguém que é herege não pertence à igreja católica, não é membro da igreja católica. De modo que o culpado, pelo fato de ser herege, ser reconhecido herege,
já não pertencia à igreja, de modo que a igreja não tinha mais jurisdição sobre ele. No momento em que o inquisidor diz, este homem é herege, diz, ele não é católico. De modo que acaba, que cessa a autoridade da igreja sobre ele. Qual é a autoridade que pesa sobre ele? A do Estado. E para o Estado medieval, heresia é um crime. A Inquisição dava a sentença de herege ou não, se fosse um herege, entregue ao braço secular, no caso que não receberia uma pena menor que as que nós veremos, de fato um herege reincidente. Ele não pertence mais à igreja. O Estado decide. O que foi, então, afinal de contas, a Inquisição? Ela foi um tribunal estabelecido em alguns países da cristandade, pelo concurso, com a dupla participação da autoridade civil e da autoridade religiosa, para a repressão dos atos que tendiam à ruína da religião. A Inquisição, ela não foi o braço armado, o braço secular da igreja, não, foi o braço judiciário, produzindo decisões jurídicas, que não teriam efeito sem o poder secular de polícia que era do Estado. E como funcionava? Primeiro ponto é que Regine Pernod, ela diz no seu O Mito da Idade Média, que a grande vantagem da Inquisição foi ter substituído aquele processo de investigação que havia desde então pelo de acusação. Instituiu uma justiça regular para se aferir quem era herege e quem não era. Sobre o funcionamento do tribunal, nós vamos falar aqui, deve-se ler sobretudo as decretais, um conjunto de decisões pontifícias, né, que é um acúmulo de decisões pontifícias, e nas chamadas Clementinas. E há duas obras de bastante importância do século XIV, de dois inquisidores, a Pratica Inquisitionis, de Bernardo Gui, importante inquisidor do sul da França e norte da Itália, e o Directorium Inquisitorium, de um outro inquisidor chamado Nicolás Emmerich. Então, vamos responder aqui algumas perguntas que talvez vocês se façam. Né? O que a Inquisição investigava? Hereges. Investigava judeus? Não. Judeu? Mas a Inquisição Espanhola? Isso é outra coisa. Estamos falando da Inquisição medieval. Inquisição Espanhola do final do século XV, para frente. Aqui nós estamos falando da Inquisição medieval. Julgava judeus? Não. Somente os judeus convertidos ao catolicismo, ou seja, que não eram mais judeus. E outra coisa, né? A Inquisição espanhola, ela era espanhola, né? Na época, a igreja, ela dava... O Papa, ele dava ali autoridade para os reis e tal. Ele fez isso, inclusive, para o Brasil. O Dom Pedro I, ele recebeu a autoridade da igreja. E o Dom Pedro II também, para sagrar bispos e tal. E por isso os caras eles tiveram direito de fazer uma inquisição estatal, né? Eram os próprios espanhóis que faziam a inquisição. O Papa depois foi contra, mas se absteve de reclamar muito por causa que tinha medo de perder apoio militar. Porque na época o Estado tinha uns estados pontifícios, a igreja ela tinha territórios, né? Então eles dependiam de forças armadas. Só que eu não sei se foi a Inquisição portuguesa mesmo, eu acho que foram os portugueses. Ou foi quando os espanhóis comeram os portugueses ali na União Ibérica. Mas eu lembro que os portugueses também eles fizeram ali essa Inquisição contra os judeus. Eles fizeram aqui, ou tu se converte à força, ou tu vai ser expulso, a gente vai tomar os seus bens, e os seus filhos vão ser jogados aos jacarés. E aí eles jogaram as crianças lá judias para os jacarés comerem. Portugueses, né? Os tugas, eles nem sempre foram o povo dócil que eles são Judeus, hoje. pelo menos, alegavam não ser mais judeus. O que ela investigava? Ela investigava o pensamento, a consciência? Não, ela investigava o ato externo, o ato social e a difusão. Quem era tido por suspeito? Os que conversavam com hereges, os que escutavam as suas pregações, os que defendiam os hereges e os que ocultavam os hereges. Quem era o inquisidor? É verdade, né? No vídeo antigo a gente viu lá na Distirpanda que a pessoa que não denunciasse, ela tinha que pagar, e pagar caro, simplesmente porque ela tinha um herege no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo vilarejo que ela. Então tinha toda essa questão. Mesmo que tu não tivesse nada a ver com a heresia, se o herege lhe desse o azar de ir ser um cara na tua cidade, tu tava ferrado. Todo mundo pagava com. Era um padre. Mas a Inquisição ela não funcionava como um tribunal com um juiz. Havia um júri. Como a Inquisição funcionava? O primeiro ato que ela fazia, o primeiro ato dela, quando ela chegava em uma dada localidade, a Inquisição chegou em Toulouse, a Inquisição chegou em Tours, a Inquisição chegou em Lyon. O que ela faz? O tribunal é instituído e se abre o tempo da graça. O que é isso? Um período de 15 a 20 dias.
Se eu não me engano, era tipo uma party, né? Uma party de RPG. Era tipo um clérigo, um monge, um padre, sei lá, acho que era geralmente um franciscano ou um dominicano, que eram as ordens que eram escolhidas para isso. Odiava fazer esse trabalho, mas eram escolhidos para isso. Botavam quem mais? Botavam tipo um soldado, um cobrador de imposto, um político, um cara que faz cálculo, sei lá, era. Mas não, assim, um grupinho de gente que ia lá, sabe? Faz uma party, aí tem que montar um grupo de roleplay para eles irem lá até a cidade fazendo várias aventuras e chegando lá. E assim, é um trabalho terrível, mas devia ser divertido por um lado, né? Com certeza devia ter muita aventura de ser um inquisidor viajante. Pelo qual qualquer um poderia ir ao tribunal, dizer, eu cometi um ato de heresia. O que aconteceria com essa pessoa? Seria mandada, seria presa imediatamente, seria torturada, arrastada pelas ruas e julgada do alto de um precipício, correto? Errado. Uma pessoa poderia simplesmente chegar e falar, eu sou herege. O que aconteceu com ela? Ela era perdoada. Por isso chamava-se tempo da graça. O primeiro ato do tribunal é perdoar. Passado esse período de 15 ou 20 dias, se buscavam os hereges, né? Ou suspeitos, ouvia-se as denúncias. Se alguém fosse denunciado, havia proibição de denúncia anônima, a não ser no caso de perigo de vida para a pessoa que está denunciando, e não se aceitava denúncia contra um inimigo. Porque se supõe que uma pessoa que estava que é inimiga de outra não é imparcial para fazer a denúncia. Na verdade, Na teoria, né? Não sei como é que os caras definem isso, né? Quem é inimigo ou não. Com certeza, assim, na época, falaram, todo mundo se conhece, aquele ali é inimigo de quem? Esse aqui é inimigo do fulano, devia ser isso, né? aquilo pode ser simplesmente um ato de vingança. Então, não. E como as pessoas eram trazidas diante do tribunal? A imagem que vocês devem ter que a pessoa era arrancada de casa, arrastada pelas ruas e... Não. O que não acontecia na caça às bruxas. Porque nas caças às bruxas aí... O que mais tinha, né? O mais comum eram as mulheres que elas eram acusadas de bruxaria, elas eram acusadas por outras mulheres que tinham inveja dessas. Era literalmente, pelos relatos que tinha de mais comum era isso. Né? Tinha muitos homens que eram acusados de bruxaria, mas mais tipo que era uma mulher invejosa que implicava outra mulher. Enfim, né? Rivalidade feminina é um negócio meio sinistro. Havia um processo de citação. Eram citados ao tribunal os suspeitos. Opa, olha aí. Até... Bem-vindo, Hidro. Criou uma conta nova, né? Eu não sei. Ganhei um inscrito novo no canal. Um nóio agora, não sei quem é, né? Na Kik. Mas é muito engraçado, né? O cara veio da igreja. Bom, não foi da igreja católica, né? Mas veio da igreja. Estamos falando aqui da igreja. Então, seja bem-vindo. Fico vendo o que eu tava fazendo lá e eu não podia perder. Te amo, amigo. Também te amo, cara. Meu amigo. Meu amigão. Meu amigão das minhas lives. Meu amigão das minhas noites de domingo. Só você e eu aqui, porque ninguém mais assiste isso. Boa noite. Seja muito bem-vindo. 3 vezes. E feliz Páscoa. 3 tentativas de citação a domicílio. Aproveita que tá aí e me fala como é que tá o meu áudio, como é que tá a live, só pra ver se tá com algum problema. O padre citava no púlpito, na missa, no domingo, somente se a pessoa não comparecesse depois de 3 citações, e que a pessoa poderia ser conduzida coercitivamente ao tribunal. No procedimento, os nomes dos acusadores eram lidos. Somos os fundadores do Clube da Luta. Somos. Mas não, a gente tem que falar. Bom, por enquanto não, né? Por enquanto ninguém fala do Clube da Luta. Como eu falei, não se admitia um anonimato, exceto no caso de risco de retaliação. Era feito um interrogatório do acusado, ele poderia se defender. Alguns documentos prevêem a existência de um advogado, outros não. As testemunhas, assim como a acusação, as testemunhas não poderiam ser inimigos do acusado. E o acusado poderia rechaçar o juízo. O acusado poderia levantar a mão e falar, eu não reconheço esse juízo, eu recorro ao bispo, ou mesmo ao papa. E não contra a sentença, mas contra o procedimento em si. Qual era a chance de um cara conseguir recorrer ao papa? Será que era fácil? Será que, eu recorro ao papa? Não devia ser assim, né? O bispo eu não sei, né? O bispo tem vários por aí. Mas
Recorrer a um papa deve ser difícil, né? Deve ser tipo o STF da igreja. Como a pena era aplicada? Para aplicar a pena, o inquisidor... Você ouviu o vídeo de que até agora? Cara, tô vendo só isso aqui por enquanto, porque é um vídeo bem longo, né? 1h08. Tô até botei no acelerado, mas eu falando por cima, adicionando coisa, vai dar 2 horas. Vai ser um baita vídeo. E tu ainda não me falou, cara, como é que tá o áudio e o vídeo do canal. Dá o feedback aí, preciso de você. O meu maior medo é eu estar falando aqui e o modulador de voz parou e eu tô com a voz normal. Ele escutava todos os seus assessores, que eram em um grupo de 30, de mais de 30, e ouvia também um bispo da localidade. Se não se demonstrasse que era culpado, se não se demonstrasse que a pessoa era culpada, absolvição Tá bom, imediata. então. Obrigado. Se houvesse leves suspeitas, a pessoa ela não confessou, a pessoa não há certeza se ela é herege ou não, há suspeitas. Qual que era a sentença? Bastava que a pessoa abjurasse a heresia. Ela não confessou ser herege, mas ela faria a abjuração e receberia uma penitência e era dispensada. O mesmo para alguém que confessava. Em dizer, eu sou herege. Ela abjurava a heresia e cumpria uma penitência. E quais eram as penas para esses dois casos? Para a pessoa que confessava e para a pessoa que tinha leves suspeitas. Eram penas como jejuns, peregrinações, penitências públicas, dependendo da gravidade, o confisco de bens, a proibição de exercer funções públicas e a demolição das locais. Essas eram, em regra, as sentenças da Inquisição aos... Tinha que pagar muito dinheiro também, né? Mas o vídeo mostrava que tinha que pagar uma grana absurda. Bens e tal. Basicamente a pessoa, ela deixava de existir como ser humano, né? Ela virava nada, né? Perdia os bens, perdia a casa, perdia o dinheiro, perdia o emprego. Ser herege era meio complicado mesmo que o cara sobrevivesse. E o inquisidor também tinha o poder de perdoar, se ele percebesse que o acusado, o réu, tinha se arrependido. Mas e a fogueira? Bom, a entrega ao braço secular, que é a entrega ao poder civil para que ele aplique a pena ao herege, era no caso de reincidência. Aqueles que já foram perdoados ou que confessaram, receberam uma penitência, mas que voltam a praticar atos de heresia, aí sim, aí a igreja reconhecia, não é dos nossos, e entregava para o braço secular. Somente os relapsos, somente os hereges reincidentes, que tinham abjurado do erro e voltado e recaído, podia ser entregue ao braço secular. Eu concordo com isso, tá? Criminoso reincidente tem que ser churrascado e virar barbecue. Tem que virar churrasco literalmente. Tem que ser entregue aos gaúchos. Tem que ser entregue aos haitianos. Façam um churrasco com o cara. Tá, isso era, em teoria, como funcionava, mas como... Braço secular é o Estado, que no caso era tipo o rei, a nobreza, enfim, as autoridades ali da época que não eram parte da igreja. Esse é o braço secular. Dizia que ele era relaxado ao braço secular, é o que dizia nos documentos ali da Inquisição. Porque a igreja ela não podia, né, não podia, como é que eu posso dizer, gerar sangue de uma pessoa. Eu não lembro exatamente onde é que tá escrito isso, mas tem esse negócio. Não pode, né, um clérigo, um padre, ele não pode e nem deve, né, não é nem a função dele lutar e sacrificar alguém, né? Quem tem que fazer isso é quem pode fazer isso, quem pode sujar-se a mão de sangue é o Estado. Então, quando a pena era essa, eles eram entregues. Como foi a aplicação? Bom, na Inquisição medieval ela atuou sobretudo na França, porque justamente o sul da França era o centro do catarismo. Até ali, né? Por causa que o inquisidor não podia realizar a pena capital, mas ele podia torturar. Né? Só que eles usavam geralmente métodos de tortura que não gerasse sangue, né? Por causa que acho que tem isso. Deve estar na Bíblia em algum lugar que não pode gerar sangue. Então, se tu só quebrar os ossos ali com uma fratura que não seja exposta e tal, aí pode, sabe? Era um negócio assim. Mas bom, né? Uma coisa é churrascar, outra coisa é só dar uma pancadinha. E já foram feitas muitas pesquisas nos últimos 2 séculos a respeito das fontes que nos chegaram, a respeito do funcionamento da Inquisição no sul da França. Foram publicados como os Carriers de Fanjot, os Cadernos de E estão lá muitos dados a respeito. Houve excessos? Houve.
houve um inquisidor chamado, é célebre, logo no começo da Inquisição, Robert Le Bouc. Ele promoveu tantas execuções, ele entregou tanta gente para o braço secular, que os bispos e os arcebispos do norte da França, importantes, como de Reims, de Sens, de Bourges, se levantaram contra ele e denunciaram a Roma. Né? Se eu não me engano, esse cara ele foi denunciado, aí ele foi retirado, foi afastado. Depois ele voltou e cometeu excesso de novo. Ele foi acusado de novo de cometer excesso. O cara realmente não conseguia parar. Os seus poderes, e como se percebeu que realmente ele cometia excessos, Roma suspendeu a autoridade dele como inquisidor. Depois devolveu e suspendeu novamente em razão de novos excessos. Outro que cometeu bastante excesso também foi o inquisidor Ferri, que atuou entre 1237 e 1244, conhecido como Martelo dos Hereges. Os juízos dele teriam ocasionado a queima de 200 hereges em Montsegur, em 1244. Agora, isso são exceções. As execuções não eram numerosas. Segundo, por exemplo, um dos inquisidores mais célebres da Idade Média, Bernardo Gui, que atuou, como eu disse, no sul da França e no norte da Itália. É um estudo muito conhecido do historiador francês Douat. Ele calculou que das 930 sentenças de Bernardo Gui, entre 1308 e 1323, das 930, 42 de 930 foram execuções. Mais de 130 foram absolvições imediatas, outras tantas absolvições ao final do processo, e a maior parte depois é outras penitências, que não há entrega ao braço secular. Agora, o que precisa ficar claro aqui para vocês, não é que vocês têm que gostar da Inquisição ou nada disso, não. Não é isso. Falar que foi o tribunal mais justo, não é isso. É necessário que se entenda que a Inquisição ela não foi o que se afirma que ela foi. Ela não foi um instrumento que a igreja utilizou para manter as mentes na obscuridade ou para impedir o desenvolvimento de novas ideias. Não. Ela foi fruto de necessidades bastante concretas e de ameaças bastante reais à própria igreja e à civilização e à sociedade que estava sob a direção da igreja. Cara, esse vídeo. Esse tópico dá muito pano pra manga. Eu lembro de ter visto um outro vídeo, que não foi nem o vídeo da semana passada, que falava sobre as diferentes inquisições que teve a Inquisição Papal, a Inquisição Episcopal, enfim, que basicamente houveram algumas reformas no meio, e que boa parte do tempo que se fazia alguma coisa com a Inquisição era tipo, alguém está cometendo excesso, vamos mudar. Então, a população e o Estado estão cometendo excesso, vamos botar uma Inquisição para ter pelo menos um julgamento. Os inquisidores estão cometendo excesso, vamos mandar os bispos fazerem. O bispo está cometendo excesso, vamos mandar o Papa fazer. Enfim, tinha umas coisas assim, sabe? Agora eu não vou lembrar. Mas também já tá assistindo bastante vídeo de religião aqui, né? Então, não sei, cara, eu tenho que começar a procurar vídeos de nome pra assistir. Eu vou começar a assistir TikTok, eu vou começar a assistir vídeo de Mansão Maromba, vou começar a assistir vídeo de Deolane, porque é muito açúcar profundo. Já deu. E que sim, era um tribunal muito mais racional e muito mais razoável do que uma... Cara, literalmente, eu tô com o Império Foco agora em igreja, né? Por causa que eu gosto, né, de história medieval. E a história da igreja boa parte da história medieval junta, né? Não tem como separar uma coisa da outra. E boa parte do que a gente aprende é enviesado, né? É errado. E aí é maneiro aprender o negócio de maneira diferente, né? Que nem um vídeo. Eu peguei um vídeo da Revolução Francesa pra assistir. Acho que peguei, né? Se não peguei, eu vou ter que pegar. Porque basicamente é um daqueles tópicos que a gente aprende tudo errado. E aí depois, quando a gente aprende a verdade, a gente fica bastante impressionado e aprende muita coisa nova. Então, são tópicos interessantes de entender. E não é preciso ser católico para reconhecer que muitas das garantias penais da posteridade, dos sistemas penais posteriores, que nós temos os mais justos, vieram justamente da Inquisição. De fato, era um processo muito mais racional do que os processos da justiça civil da época. E outra coisa, Gregory... Tem que fazer um vídeo da Inquisição Francesa mesmo, tá pendente. Então eu vou ter que fazer. Eu vou pegar um vídeo mais curto, vou pegar aquele vídeo que a gente assistiu há bastante tempo atrás, que é um vídeo do Manual de História. Vou pegar o vídeo do Manual de História. Isso ainda existe, né? Ele acabou apagando boa parte dos vídeos ali, que deu problema. Que eu mencionei, ele fala, a Inquisição, ela... Inclusive eu peguei um vídeo do Manual de História pra assistir hoje, tá? Cara, talvez devesse pegar o da Revolução. Bom, por enquanto vamos deixar.
da Revolução fica para não outro dia. foi simplesmente um tribunal persecutório da igreja. A Inquisição era um tribunal da própria sociedade. Cara, eu não sei se ele apagou por uma questão própria de... O cara que faz os vídeos do Manual de História, acho que é Robson Nonato, né? Historiador, ele tá pegando essas coisas, em geral coisa do TCC dele e tal, que ele tava fazendo. Mas também tem uma questão que o YouTube não aceita muito bem certos assuntos que são muito pesados. Então, também tem isso, né? Eu mesmo não monetizo os vídeos. E esse aqui eu não consegui monetizar mesmo, por causa que o cara aqui do vídeo, ele falou um monte de coisa, várias palavras ali que são banidas pelo YouTube, né? Eu não monetizo, né? Mas eu não sei se isso vai alterar o meu alcance. Eu sempre coloco os vídeos como não é pra criança, né? Mas, enfim, tá complicado. E o algoritmo me falhou agora, né? Eu não tô ganhando mais tanto inscrito assim. Travou. No qual se aferia quem eram aqueles que estavam ruindo. E eu também queria anúncio de bet, né, cara? Eu também queria anúncio de bet. Ele não deixa eu poder falar sobre Inquisição, sobre história. As bases da sociedade, que era a fé católica. Não era um tribunal que colocava as pessoas apavoradas. Isso é falso. Eu gostaria de concluir com as considerações aqui dos padres civis lá de York, o juízo que eles emitem sobre a Inquisição, no tomo 2 da sua História da Igreja. Ele diz: se a Inquisição parece um meio duro e violento, tem-se em conta os seguintes. Que fazia falta uma reação enérgica e um esforço supremo para libertar-se daquele contágio moral que ameaçava a sociedade cristã, era o catarismo. 2. Que a iniciativa e o primeiro impulso procedeu dos príncipes seculares, os quais tinham o direito de defender a paz nos seus estados, e o catarismo impedia a paz nos estados. 3. Que a igreja, ao instituir a Inquisição, regularizou e deu forma mais jurídica e humana aos precipitados e bárbaros suplícios a que estavam expostos os hereges da parte do povo e dos reis. 4. Que o Tribunal da Inquisição era o mais equitativo dos tribunais, assinalando um verdadeiro progresso na legislação penal, inclusive no modo de empregar a tortura. Ademais, há de se advertir que então todos os tribunais Caramba. a qualquer classe de delinquente castigos tão enormes, que hoje nos parecia. Basicamente, né? Ele impunha a tortura como uma maneira de interrogatório, e o tribunal padrão ele usava a tortura como maneira de fazer o julgamento, né? Faz um wordalho aqui, eu vou fazer uma sangria e vamos ver quem é que sobrevive mais tempo. Quem sobreviver, tá certo. É tipo isso. Que hoje nos parecem excessivos e injustos. Né? Você tem falado e escrito muito contra a Inquisição. O que há que se procurar é compreendê-la historicamente. Seus métodos foram sempre antipáticos? Bom, disse, continua Vilas Adliok, o mesmo haveria que se dizer da polícia de todos os estados. E contudo a julgamos necessário. Protestantes e liberais atacaram muito tempo a Inquisição, não por outro motivo, dela ser católica e eclesiástica. Esquecendo O protestante não pode falar nada, né? Porque a Inquisição que veio pros protestantes depois também, né? O João Calvino ali, não, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um guarda em cada esquina. que a Inquisição de Calvino, né? e de Elizabeth da Inglaterra e Jaime I da Inglaterra era muito mais fanática, cruel e injusta. E em nossos dias, padecemos de inquisições laicas incomparavelmente mais inumanas. Porque de fato parece que alguns... Foram 20 mil, né? Acho que o norte da Europa foram 20 mil, se eu não me engano, ali depois da Revolução Protestante. Então, tipo, elas por elas, tá? Eu estou te falando uma lavada, se quiser falar. Os professores de história aí, quando eu falo da Inquisição, parece que estão falando dos tribunais e dos regimes políticos que eles próprios defendem, que existiram no século XX. Né? É real, né? Não tem comparação de qualquer tipo de churrascamento, massacre que houve na Idade Média, não tem comparação com os estados modernos, cara. O que os estados modernos fizeram não tem paralelo na humanidade. O que uma União Soviética fez, o que a China, a maoísta fez, o que o Japão Imperial fez, qualquer nação moderna fez assim, não tem comparação. Mesmo o Brasil, tá, nossos números não são tão grandes, mas o que a República fez ali com Canudos, com Contestado, com sei lá qual outros revoltas que teve ali na época republicana, não tem comparação em números com o que acontecia antigamente, né? Aquela história, antes da Revolução Francesa, Paris teve 5 homicídios em 100 anos. Uma coisa muito boa teve a Inquisição medieval, que com umas quantas penas de morte, evitou mortandades maiores e revoluções sangrentas, que teriam atormentado a Europa por efeito do caos. Beijo de Calvino. Calvino foi o primeiro Shud. Foi o primeiro... primeiro Jorge. Primeiro Jorge da história. Também, há que se confessar,
ainda que isso não se vá contra a instituição, senão contra as pessoas, que o Tribunal da Inquisição cometeu erros, e ainda injustiças e indignantes, sobretudo quando se pôs a serviço de uma causa política, veja-se, por exemplo, a condenação dos Templários e de Joana d'Arc. Então é isso, meus amigos. Ponderação, colocar... Porque em comparação com o Lutero, ele tinha lá as suas ideias, né, que ele buscava impor e tal, mas ele era um cara bem mais tranquilo em termos de... Até que ele se considerava, né, ele se considerava um pecador e tal, né, achava que ele estava cheio de pecado, enfim, ele se sentia muito culpado e tal. O Calvino era tipo, eu estou certo, se você discorda, deixa preso. Me prometeram há 3.000 anos que eu estou certo. Era as coisas no seu né? devido lugar, né? Entender o que as coisas de fato foram, entender a necessidade em face do contexto, e é isso, né? Então vocês podem perceber como é necessário conhecer, né? Como é necessário estudar. Não dá para ficar nessa superficialidade, não dá para ficar nas respostas prontas. É necessário conhecer a história. É necessário conhecer quais são os argumentos contra, quais são os argumentos a favor da igreja, e colocar as coisas no seu devido lugar, sem mentir, sem ocultar, sem dourar as coisas que não devem ser douradas, colocar tudo no seu devido lugar. E é por isso que eu criei a Escola de História da Igreja, para possibilitar que você conhecesse a história da igreja com profundidade. Só sobre a Idade Média nós já temos eu vou explicar mais demoradamente como... Maneiro, mas eu não vou assinar, eu vou assistir os vídeos e vou escamar tudo. Eu vou assistir todos os vídeos e é isso. Vou botar no meu canal, vou fazer react de tudo e muito obrigado. Não, também não, né? Vão lá no canal, cara, assistam os vídeos do cara, é bom, quero estudar como bastante. Funciona a escola. Mas se você já quiser saber agora, entrar agora, no link que nós disponibilizamos aqui no chat e na descrição, nós explicamos com bastante detalhes como funciona e você já poderá entrar sem nenhuma dúvida. Então eu agradeço a presença de todos aqui hoje, agradeço por vocês terem ficado aqui conosco. Envie este vídeo para alguém que precisa conhecer, alguém que precisa entender essa história, para entender como que as coisas de fato foram. Né? Como eu disse, a bibliografia também está aqui na descrição. Então, na próxima aula, nós iremos conhecer um outro assunto que geralmente gera também bastante discussão. A mulher na Idade Média. Meu amigo, eu tenho uma opinião. Eu tenho uma opinião sobre a mulher na Idade Média. Só digo que tenho uma opinião. Oprimida? Um ser humano de segunda classe? Isso nós veremos na próxima aula. Eu não preciso ver a resposta. Não, era do jeito que tinha que ser. Baita vídeo, ótimo vídeo, baita canal, assistam lá.